Há alguns dias após a postagem desse vídeo, ocorrerão os últimos eclipses no eixo Câncer-Capricórnio, sendo o solar em 21 de junho de 2020 e o lunar 5 de julho de 2020, e tornarão a acontecer apenas daqui a 9 anos. O primeiro foi um solar em 13 de julho de 2018, entre os últimos do eixo Leão-Aquário. Talvez por conta disso, tive um insight para falar sobre ele, que está muito ligado a tradições. Mas antes, gostaria de contar uma história que ouvi há mais de uma década. Uma criança, curiosa, perguntou à irmã mais velha, que fritava um peixe, o porquê de ele ser colocado na frigideira sem a cabeça e a cauda. A irmã disse que era assim porque aprendeu daquela forma da mãe delas. Assim, a criança deixou sua irmã e foi atrás da mãe. Encontrando-a, disse que perguntou à sua irmã sobre o peixe ser frito sem cabeça e sem cauda, e a resposta recebida. A mãe ficou surpresa com a curiosidade da criança, e confirmou ter ensinado a filha mais velha assim. A criança repetiu, então, a pergunta, e a mãe deu resposta semelhante, ou seja, que sempre fez daquele jeito porque aprendeu assim de sua mãe, e deduziu que talvez tanto a cabeça como a cauda fizessem mal. A criança deixou sua mãe em paz. Após um mês, sua avó materna a visitou e, assim que chegou, na frente de sua irmã e mãe, se apressou em fazer a pergunta feita a ambas anteriormente. Sua avó, de maneira singela, respondeu a ela que colocava os peixes na frigideira sem a cabeça e a cauda sim, mas o real motivo era que não possuía frigideira maior e essa era a única maneira de caber na que tinha para realizar a fritura. Embora não trate sobre esse signo aqui, a criança é o signo de Gêmeos, caracterizado pela curiosidade, em querer saber o porquê de tudo, mesmo que superficialmente. A irmã e a mãe, o signo de Câncer, e a avó, o signo de Capricórnio. Uma das características de Câncer é a memória, embora infelizmente há a tendência, de quem tem Sol, ascendente ou nó do Sul neste signo, de ficar preso ao passado, tanto cor-de-rosa como de mágoas, além de tradições que podem ser sem fundamento por desconhecimento do contexto que gerou a prática, apenas porque os pais ou seu grupo de amigos faziam, e logo tornou disso sua zona de conforto. E ai de quem questionar qual o sentido, ou que há outras formas de fazer aquilo, pois é possível de se tornar automaticamente seu inimigo mortal. Simplesmente prefere ser a eterna criança, não crescer, não evoluir. Capricórnio também tem memória boa, mas é o outro polo. Ele cria tradições conforme cresce, e não é à toa que está associado à casa 10, meio do céu, na mandala astrológica. Pode, assim como Câncer, ficar presa a algumas, mas para manter o status que construiu, e não o herdado. Aliás, isso reflete bem a história de seu astro regente, Saturno, que devorava seus filhos logo após o nascimento por ouvir a profecia de que seria destronado por um de seus filhos. A vantagem que Capricórnio leva sobre Câncer relativo à tradição é saber o porquê dela, como a avó da criança, pois já passou pela experiência. Assim como a cabra dos Alpes se adapta ao terreno, por mais inclinado que seja, para chegar ao topo, o capricorniano tem a capacidade de alterar seu padrão de ação para obter o sucesso, e manter essa forma enquanto der certo. Assim, evita a estagnação de Câncer, que prefere seguir como sempre fez, e que o resto do mundo está errado por não fazer do seu jeito, como o garoto mimado que não sabe jogar,
mas só existe jogo se ele participar, já que é o dono da bola. Mas isso não quer dizer que a característica canceriana seja ruim, pois é saudável para Capricórnio deixar sua postura séria, que às vezes se torna ranzinza, e olhar para trás, verificando as tradições antigas, muitas vezes herdadas, que possuía. Isso pode deixar claro que a resistência em mudar é como agia no passado, e que graças à atitude de se adaptar e seguir adiante, conseguiu chegar até ali, e toma a consciência de que poderá subir muito mais. O mesmo vale para Câncer. Se tiver a curiosidade e aceitação em observar mais pessoas fazendo diferente, se adaptando para chegar ao topo, evoluirá. Isso também serve para a investigação do passado, verificando com pessoas que fazem a mesma coisa, mas que são mais velhas, para saber o porquê do costume, exatamente como a criança da história fez ao perguntar e ouvir sua avó. Não apenas saberá como se chegou até ali, mas também poderá aperfeiçoar e ser o pioneiro de uma tradição, o que pode fazê-lo, por que não, ser notado e conseguir fama, e não um mero repetidor que será esquecido no tempo.